Olá, eu me chamo Eduardo Mano e você está ouvindo A Bíblia em um Ano, um projeto de leitura da Bíblia Católica em 365 dias. Este daqui é o dia de número 30. Para você que está chegando agora, no meu site eduardomanop.com.br/podcast existe um arquivo em PDF com um plano de leitura diário feito pela Ascensions, que é um site americano que produz conteúdo de formação católica. Estarei me utilizando da Bíblia Ave Maria, porque acredito que será de mais fácil acesso para você. E os comentários que farei são do Padre Mike Schmitz, com alguns acréscimos dos cadernos de estudo bíblico do Scott Hahn e do Kurt Smith. Hoje iremos ler Êxodo, capítulos 6 e 7, também Levítico, capítulo 5, além de Salmos número 46 da Bíblia Ave Maria. Vamos ao dia de hoje. Êxodo, capítulos 6 e 7. O Senhor respondeu: Verás o que vou fazer ao faraó. Forçado por mão poderosa, ele os deixará partir. Forçado por mão poderosa, ele os expulsará de sua terra. Deus disse a Moisés: Eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas não me dei a conhecer a eles pelo meu nome, Javé. Eu me comprometi com eles a lhes dar a terra de Canaã, a terra onde levaram uma vida errante e habitaram como estrangeiros. Ouvi o clamor dos israelitas, oprimidos pelos egípcios, e lembrei-me de minha aliança. Por isso, dize aos israelitas: Eu sou o Senhor. Vou libertar-vos do jugo dos egípcios e livrar-vos de sua servidão. Estenderei o braço para essa libertação e manifestarei uma terrível justiça. Eu vos tomarei para meu povo e serei o vosso Deus. E sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos terei libertado do jugo dos egípcios. Eu vos introduzirei na terra que jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vos darei a possessão dessa terra. Eu, o Senhor. Moisés repetiu essas palavras aos israelitas, mas estes não ouviram. Tão grande era o abatimento de sua alma e penosa a sua servidão. O Senhor disse então a Moisés: Vai pedir ao faraó, rei do Egito, que deixe sair de sua terra os israelitas. Moisés respondeu ao Senhor: Os israelitas não me ouviram. Como me ouvirá o faraó, a mim que não tenho o dom da palavra? O Senhor falou a Moisés e a Arão, e deu-lhes a ordem de irem ter com o faraó, rei do Egito, a fim de tirarem da terra do Egito os filhos de Israel. Eis os chefes das famílias dos israelitas. Filhos de Ruben, primogênito de Israel: Enoque, Falu, Esrom e Carmim. Estas são as famílias de Ruben. Filhos de Simeão: Jamuel, Jamim, Aod, Jaquim, Soar e Saul, filho da Cananeia. Estas são as famílias de Simeão. Eis os nomes dos filhos de Levi, por ordem de gerações: Gerson, Caate e Merari. A duração da vida de Levi foi de 137 anos. Filhos de Gerson: Lobni, Semei e suas famílias. Filhos de Caate: Anrã, Izar, Hebron e Osiel. A duração de vida de Caate foi de 133 anos. Filhos de Merari: Mole e Muzi. Tais são as famílias de Levi, por ordem de gerações. Anrã desposou Jocabed, sua tia, que lhe deu a Arão e Moisés. A duração de vida de Anrã foi de 137 anos. Filhos de Izar: Coré, Nefege e Zecri. Filhos de Josiel: Misael, Elisafã e Setre. Arão desposou Isabel, filha de Aminadab, irmã de Naasson. Ela lhe deu Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Filhos de Coré: Azer, Elcaná e Abiasaf. Estas são as famílias dos coreitas. Eleazar, filho de Arão, desposou uma das filhas de Futiel, que lhe deu Finéias. Tais são os chefes das famílias dos levitas, com suas famílias. Estes são Arão e Moisés, a quem o Senhor disse: Fazei sair do Egito os israelitas, segundo os seus exércitos. Foram eles que falaram ao faraó, rei do Egito, para tirar do Egito os israelitas. São estes Moisés e Arão. Quando o Senhor falou a Moisés no Egito, ele o fez nestes termos: Eu sou o Senhor. Repete ao faraó, rei do Egito, tudo o que te digo. E Moisés respondeu-lhe: Eu não tenho o dom da palavra. Como me ouvirá o faraó? O Senhor disse a Moisés: Vê, eu vou fazer de ti um Deus para o faraó, e teu irmão Arão será teu profeta. Dirás tudo o que eu te mandar, e teu irmão Arão falará ao rei, para que ele deixe sair de sua terra os israelitas.
Mas eu endurecerei o coração do faraó e multiplicarei meus sinais e meus prodígios no Egito. Ele não vos ouvirá. Então estenderei minha mão sobre o Egito e farei sair dele os meus exércitos, meu povo, os israelitas, com uma grandiosa manifestação de justiça. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a mão sobre o Egito e fizer sair dele os israelitas. Moisés e Arão fizeram o que o Senhor tinha ordenado e obedeceram. Moisés tinha 80 anos e Arão 83, quando falaram ao faraó. O Senhor disse a Moisés e a Arão: Se o faraó vos pedir um prodígio, tu dirás a Arão: Toma tua vara e joga diante do faraó. Ela se tornará uma serpente. Tendo Moisés e Arão chegado à presença do faraó, fizeram o que o Senhor tinha ordenado. Arão jogou sua vara diante do rei e de sua gente, e ela se tornou uma serpente. Mas o faraó, mandando vir os sábios, os encantadores e os mágicos, estes fizeram o mesmo com os seus encantamentos. Jogaram cada um suas varas, que se transformaram em serpentes. Mas a vara de Arão engoliu as deles. Entretanto, como o Senhor o havia anunciado, endureceu-se o coração do faraó, e ele não quis ouvi-los. O Senhor disse a Moisés: O faraó endureceu o coração. Ele se obstina em não querer deixar partir o povo. Vai procurá-lo amanhã cedo, no momento em que ele sair para ir à margem do rio. Os esperarão à beira do Nilo. Tomarás na mão a vara que se mudou em serpente, e lhes dirás: O Senhor, o Deus dos Hebreus, mandou-me a ti para dizer-te: Deixa ir o meu povo, para que me preste culto no deserto. Até agora não me escutaste. Eis o que diz o Senhor: Nisto reconhecerás que eu sou o Senhor. Vou ferir as águas do Nilo com a vara que tenho na mão, e elas se mudarão em sangue. Os peixes do Nilo morrerão, o rio se tornará tão poluído que os egípcios terão nojo de beber suas águas. O Senhor disse a Moisés: Dize a Arão: Toma a tua vara e estende a mão sobre as águas do Egito, sobre seus rios e seus canais, sobre seus lagos e seus reservatórios, para que essas águas se tornem sangue. Haverá sangue em todo o Egito, assim nos recipientes de madeira como nos de pedra. Moisés e Arão obedeceram à ordem do Senhor. Sob os olhos do faraó e de sua gente, Arão levantou sua vara e feriu a água do Nilo, que se mudou toda em sangue. Morreram os peixes do Nilo e o rio tornou-se tão poluído que os egípcios não podiam beber de suas águas. Houve sangue em todo o Egito. Mas os mágicos do Egito fizeram outro tanto com seus encantamentos. O coração do faraó permaneceu endurecido, e como o Senhor havia predito, ele não ouviu Moisés e Arão. Voltou e entrou em sua casa sem mais se cuidar do acontecido. Todos os egípcios cavaram o solo nas proximidades do Nilo, procurando água potável, porque não se podia beber a água do rio. 7 dias se passaram depois que o Senhor feriu o Nilo. O Senhor disse a Moisés: Vai procurar o faraó e diz-lhe: Deixa ir o meu povo, para que ele me preste um culto. Se recusas, infestarei de rãs todo o teu território. O Nilo ferverá de rãs, que subirão para invadir tua habitação, teu quarto, teu leito, as casas de teu povo, os teus fornos e tuas amassadeiras. As rãs subirão sobre ti, sobre teu povo e sobre todos os teus servos. Levítico capítulo 5. Se alguém chamado como testemunha, após ter ouvido a adjuração do juiz, peca por não declarar o que viu ou que soube, levará o peso de sua falta. Se alguém tocar por inadvertência uma coisa impura, como o cadáver de um animal impuro, de uma fera ou de um réptil impuro, ficará manchado e culpado. Da mesma forma, se, por descuido, tocar uma imundície humana qualquer, e logo se der conta disso, será réu de culpa. Se alguém, por descuido ou em reflexão, jurar fazer qualquer coisa de bem ou de mal, logo que se der conta disso, será culpado, qualquer que seja o juramento inconsiderado. Aquele, pois, que for culpado de uma dessas coisas, confessará o pecado que tiver cometido. Apresentará ao Senhor uma expiação pelo pecado cometido uma fêmea de seu rebanho miúdo, uma ovelha ou uma cabra em sacrifício pelo pecado, e o sacerdote fará por ele a expiação de seu pecado. Se não houver meio de se obter uma ovelha ou uma cabra, oferecerá ao Senhor uma expiação pelo seu pecado 2 rolas ou 2 pombinhos, um em sacrifício pelo pecado e o outro em holocausto. Ele os levará ao sacerdote, que oferecerá primeiro a vítima pelo pecado, quebrando-lhe a cabeça, perto da nuca, sem desprendê-la. Aspergirá a parede do altar com o sangue da vítima pelo pecado, e o resto do sangue será aspergido no pé do altar. Esse é um sacrifício pelo pecado. Fará da outra ave um holocausto segundo os ritos.
É assim que o sacerdote fará por esse homem a expiação do pecado que ele cometeu, e ele será perdoado. Se não houver meio de se encontrarem 2 rolas ou 2 pombinhos, trará como oferta pelo pecado cometido o 10º de um efã de flor de farinha em sacrifício pelo pecado. Não lhe deitará azeite, nem lhe porá incenso, porque é um sacrifício pelo pecado. Trará o sacerdote, que dela tomará um punhado como memorial, e a queimará sobre o altar, entre os sacrifícios feitos pelo fogo ao Senhor. Esse é um sacrifício pelo pecado. É assim que o sacerdote fará a expiação pelo pecado cometido por esse homem, em uma dessas coisas, e ele será perdoado. O que sobrar será do sacerdote, como na oblação. O Senhor disse a Moisés: Se alguém cometer involuntariamente uma infidelidade, retendo ofertas consagradas ao Senhor, oferecerá ao Senhor um sacrifício de reparação, um carneiro sem defeito, tomado do rebanho, segundo a tua avaliação em ciclos de prata, conforme o ciclo do santuário. Esse é um sacrifício de reparação. Restituirá o que tirou do santuário, com 1/5 a mais que entregará ao sacerdote. O sacerdote fará a expiação por esse homem com o carneiro oferecido em sacrifício de reparação, e o pecado lhe será perdoado. Se alguém pecar, fazendo, sem se dar conta, uma ação proibida por um mandamento do Senhor, será culpado e deverá arcar com a falta. Levará ao sacerdote em sacrifício de reparação um carneiro sem defeito tomado do rebanho, segundo sua avaliação. O sacerdote fará por ele a expiação da falta cometida por inadvertência, inconscientemente, e ele será perdoado. Esse é um sacrifício de reparação, porque esse homem era certamente culpado diante do Senhor. O Senhor disse a Moisés: Se alguém pecar e cometer uma infidelidade contra o Senhor, negando ter recebido de seu próximo um depósito ou um penhor, recusando restituir uma coisa roubada ou extorquida, ou um objeto perdido que encontrou, e jurando falso a respeito de uma das coisas com que se pode pecar, se vem assim a pecar e tornar-se culpado, restituirá o objeto roubado ou extorquido, o depósito confiado, ou toda coisa que tenha sido objeto de juramento falso. Restituirá integralmente esse objeto ao seu proprietário, ajuntando 1/5 do seu valor, no mesmo dia em que oferecer o sacrifício de reparação. Levará o sacerdote para o sacrifício de reparação ao Senhor um carneiro sem defeito, tomado do rebanho, segundo a tua avaliação. O sacerdote fará por ele a expiação diante do Senhor, e ele será perdoado, seja qual for a falta de que se tenha tornado culpado. Salmo 46. Ao mestre de canto, salmo dos filhos de Coré. Povos, aplaudi com as mãos, aclamai a Deus com vozes alegres, porque o Senhor é o Altíssimo, o temível, o grande Rei do universo. Ele submeteu a nós as nações, colocou os povos sob nossos pés, escolheu uma terra para nossa herança, a glória de Jacó, seu amado. Subiu Deus por entre aclamações, o Senhor ao som das trombetas. Cantai a glória de Deus, cantai. Cantai a glória de nosso Rei, cantai. Porque Deus é o Rei do universo. Entoai-lhe, pois, um hino. Deus reina sobre as nações, Deus está em seu trono sagrado. Reuniram-se os príncipes dos povos, ao povo do Deus de Abraão, pois a Deus pertencem os grandes da terra, a ele, o soberanamente grande. Muito bem, ouvimos então que com a recusa do pedido de Moisés e Arão, o faraó vê a vara de Arão transformar-se em uma cobra. Isso não é só um sinal do poder de Deus sobre a natureza, mas também um desafio à autoridade do faraó, porque a serpente era um símbolo do poder egípcio encarnado no faraó, cuja coroa real continha uma cobra, representando a deusa serpente Wadjit. Então, os feiticeiros replicam em suas varas o mesmo. Esses feiticeiros são sábios sacerdotais e praticantes de várias artes ocultas. A sua capacidade de replicar as pragas iniciais pode ser o resultado de um aproveitamento de poderes sombrios e demoníacos, que lhes permitem manipular a natureza por meio de feitiços e encantamentos. A tradição judaica identifica 2 dos feiticeiros do faraó pelo nome, Janés e Mambrés. O fato da cobra de Arão engolir as dos feiticeiros antecipa a vitória do Senhor no Mar Vermelho, quando o faraó e seus exércitos serão engolidos nas profundezas do Mar Vermelho. E então vamos para a primeira praga, a água do Nilo que se transforma em sangue. O uso dessa linguagem na narrativa histórica, como neste caso, parece indicar que se visualiza uma transformação literal em sangue. Alternativamente, alguns consideram a praga como uma descoloração do Nilo, devido à contaminação por micro-organismos e ou sedimentos avermelhados vindos das montanhas etíopes. No entanto,
Mesmo se a contaminação biológica ou sedimentar possa explicar a aparência avermelhada no Nilo, não consegue explicar os efeitos da praga sobre o abastecimento de água coletada anteriormente em vasilhas e recipientes, como ouvimos também na passagem de hoje. Quanto ao significado da praga, a quantidade apavorante de sangue recorda como o Nilo custou a vida de inúmeros israelitas recém-nascidos. Sobre o livro de Levítico, hoje temos algo interessante apontado pela Bíblia de Navarra, na nota da Bíblia de Navarra, sobre o versículo 5, que fala que para expiar os pecados era necessário confessá-los antes. Assim também no Novo Testamento, quando as pessoas iam ouvir o João Batista, não eram só batizados, mas também reconheciam as culpas de seus pecados. Esta confissão era como uma preparação do que mais tarde seria a disciplina sacramental da penitência. Desta forma, continuou uma antiga prática bíblica, inspirada por Deus para o bem de seu povo. O sacramento da penitência, instituído por Cristo, traça, portanto, a confissão dos pecados como condição para o seu perdão. Para os ritos do Antigo Testamento, embora a forma seja diferente, esses sacrifícios foram apenas um apelo para o perdão do pecado, enquanto o sacramento da penitência constitui um perdão eficaz e sacramental do pecado. A confissão dos pecados foi, desde o início, uma prática altamente estimada da Igreja e um requisito necessário para obter o perdão. Então, que hoje possamos refletir sobre essa graça que Deus nos dá no sacramento da penitência, através do arrependimento, conseguimos a reconciliação com a absolvição dos nossos pecados e podemos retornar à caminhada agradável ao Senhor. Moisés e Arão, desacreditados dos feitos que poderiam fazer, se dispuseram a deixar Deus agir e viram aquilo que era tomado como impossível. Também nós, que muitas vezes desacreditados de uma mudança, passamos a desacreditar até mesmo da própria confissão. Não deixemos isso acontecer. Acreditemos que Deus é capaz de agir em nós e, contando com nossa colaboração, realizar o impossível até mesmo aos olhos daqueles que nos rodeiam. Que Deus abençoe você e reze por mim. Até amanhã.